objetivo desta aula é hoje a gente aprender um pouquinho mais sobre funções assíncronas em JavaScript e como é que a gente consegue realizar tarefas no plano de fundo, em background. Existem várias formas de fazer isso e é importante que a gente entenda esse conceito em JavaScript porque ele permeia tudo que a gente vai fazer depois na nossa aplicação. Eu vou começar aqui colocando uma pagininha qualquer para a gente demonstrar esse conceito. Vamos começar pelo mais básico do mais básico, a gente vai subindo para o mais sofisticado e mais moderno, tá? Vou botar aqui, hoje é a aula 12, assíncrono, callbacks, pronto. Ok, vamos criar um body aqui e vamos botar um H1 aqui, deixa eu desligar o para não ficar me incomodando. Coisas em plano de fundo. Vou botar isso aqui. Não é exatamente isso, mas é isso aí. Pronto, olha que maravilhoso. Deixa eu botar meu server aqui. Open with live server. Vou botar ele na metade da tela aqui. E aqui vamos botar o VS Code. Eu errei a tag do head aqui, ninguém me falou. Eu botei head e o título direto. Estão prestando atenção, pessoal. Deixa eu botar aqui. Agora sim. Head e title. Olha lá que maravilhoso. Ó. Isso é só para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu sabia que estava errado. Com certeza, Fernando. Todo mundo acredita. Vamos lá. Eu vou deixar as ferramentas de desenvolvedor aberto aqui, ó, e vou deixar o console e vou focar no que a gente vai fazer. Então eu tenho dois elementos na minha página aqui, um título e 2 parágrafos. E a gente vai começar a fazer elementos assíncronos. Eu não vou criar um arquivo separado em JavaScript porque eu acho que o foco é a gente entender o conceito. Então eu vou deixar as tags script aqui direto. Vou montar minha tag script aqui, vamos programar aqui direto. Primeiro vamos entender o que é uma coisa assíncrona. Então, uma coisa assíncrona, eu já expliquei para vocês mais ou menos o conceito, né? Quando a gente trabalha com interfaces gráficas, a maioria dos elementos são assíncronos, que é, por exemplo, eu tenho essa barrinha aqui e cada uma dessas barrinhas, quando eu clicar, vai fazer alguma coisa. Isso é uma ação assíncrona. Eu não tenho ideia de quando isso acontecer. Eu posso clicar agora nesses botões ou eu posso nunca clicar. Então, geralmente, operações assíncronas, elas estão ligadas a cálculos ou processamento, não cálculo necessariamente, né, mas ações, processamentos que levam uma quantidade de tempo variável. Se a gente trabalhar num paradigma que não é assíncrono, como é geralmente, por exemplo, C, Python, afins, eu peço para executar uma ação e enquanto aquela ação não finalizou, eu fico esperando. Então vamos imaginar que eu tenho um comando aqui, ó. Tem um comando e vamos imaginar que esse comando demorado. E aqui tem um comando outro. Imaginando que a gente tenha esses códigos aqui, ó, se eu estiver trabalhando num paradigma que não é assíncrono, e vamos imaginar que esse comando aqui ele demora 1 segundo, e esse aqui ele vai demorar 2 horas, e esse aqui vai demorar 2 segundos. Ele vai salvar, ele vai dar erro, mas enfim. Então, se eu estiver trabalhando num paradigma não assíncrono, que executa um comando depois do outro e eu não tenho como passar a execução do programa enquanto alguma coisa mais demorada acontece, eu vou executar esse comando, depois de 1 segundo ele vai terminar e vai vir para baixo, e esse aqui vai ficar executando por 2 horas. Então, meu programa vai ficar paradinho aqui por 2 horas, e depois de 2 horas eu vou conseguir executar esse aqui. Em JavaScript, eu posso fazer com que determinadas ações que levam muito tempo, elas fiquem rodando lá no background e depois eu seja avisado disso. Geralmente o fato de eu ser avisado de alguma coisa, a gente inicialmente implementa utilizando funções de callback. O que é uma função de callback? Callback em inglês acho que é a chamada de volta, alguma coisa assim. É quando eu vou fazer essa função aqui, ó, comando demorado, e eu vou passar para ela uma função. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a coisa demorada terminou. Pronto. Aí eu passava para ela, para esse comando demorado, eu passo um ponteiro de uma função. Coisa demorada terminou.
E essa função vai fazer as suas coisinhas lá e quando ela terminar, ela vai chamar a função que eu passei. Então vai chamar esse código aqui. Quando eu tenho esse conceito de assíncrono, então as funções elas retornam imediatamente. Eu vou tentar fazer alguma coisa e se alguma coisa lá ficar demorando, eu posso dizer, ó, não, segue o baile aí porque eu vou demorar aqui. Então o programa continua, ele passa para cá, depois passa para cá, passa para cá e eventualmente quando aquela função terminar, que nesse caso vai ser 2 horas depois, essa função aqui é chamada. Então isso é a base para a gente trabalhar com elementos assíncronos. A gente já fez eventos de botão, eventos de elementos, mas agora a gente vai trabalhar puramente com funções que estão rodando de forma assíncrona e a gente vai ver o que está acontecendo. Vamos começar criando um elemento assíncrono. A forma mais fácil que a gente tem para criar um elemento assíncrono, eu vou chamar essa minha função aqui de, sei lá, minha função. Olha que nome maravilhoso. 18. O que a minha função vai fazer? Vai imprimir oi. Oi. Eu vou fazer agora um elemento assíncrono que eu vou dizer assim para o JavaScript. Olha, eu quero que essa função diz_oi seja chamada daqui a pouquinho, não exatamente agora. Então eu vou dar um comando para o JavaScript, que é um comando instantâneo, eu passo para ele, já retorna, já acabou. Mas lá na fila de trabalho do JavaScript, do navegador, na verdade vai ficar alguma coisa lá rodando que quando chegar o tempo que eu pedi, ele vai chamar aquela minha função. A forma mais simples e mais, vamos dizer assim, precária para se fazer isso é usando uma função JavaScript chamada setTimeout. Se vocês olharem a assinatura da função, ó, setTimeout recebe como primeiro parâmetro uma função, que chamou de handler aqui, tipo de manuseador, então é uma função que vai fazer alguma coisa. E o segundo parâmetro é um tempo em milissegundos que o JavaScript, o browser, vai esperar até ele chamar a função que eu passei como primeiro parâmetro. Então, no meu caso, eu quero chamar a função diz_oi. Feito. E eu quero que ela seja chamada daqui a 3 segundos. Então, lembrando que o que eu coloco aqui é em milissegundos, né? Então, eu vou colocar 3000 aqui. Lembrando também que aqui, ó, eu não posso fazer assim. Ó. Se eu fizer assim, eu estou chamando essa função diz_oi e o retorno dela vai ser colocado ali como parâmetro. Então eu não quero isso, eu quero passar um ponteiro para uma função, então é só o nome da função. E se eu passasse entre aspas aqui também, eu não estou passando a função, estou passando só uma string que se chama diz_oi. Ok, quando eu fizer isso aqui agora e salvar, então o meu programa JavaScript vai ser... O JavaScript vai encontrar essa função declarada, beleza, vai ficar pronto para uso. Aí tem este comando aqui, ó, e vamos até botar um console aqui, log... E vamos imprimir tudo pronto para vocês verem como a coisa retorna. Então, essa chamada de função aqui, ó, ela vai ser praticamente instantânea. Eu vou executar ela e já vou passar para essa de baixo. Então, o que vai acontecer é que vai aparecer no console tudo pronto. E, dali 3 segundos, o JavaScript vai dizer, ok, essa função que foi agendada para ser rodada daqui 3 segundos, vai ser rodada. Então, vamos salvar isso aqui, vamos ver ali do lado. Tudo pronto, quer dizer que executou tudo. Contando, puf, apareceu o meu oi. Eu posso botar aqui quanto eu quiser, por exemplo, 10 segundos. 10 segundos vai ficar um tempão. Deixa eu salvar aqui. Olha lá, tudo pronto, quer dizer que já chegou no final, acabou. E ele está lá esperando. Tic, 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 tan. Pronto, está lá minha função oi. Isso aqui é um exemplo de uma operação assíncrona. Eu mandei fazer alguma coisa. Nesse caso eu sei exatamente o tempo que ela vai levar, né, porque eu pedi para ela colocar, mas é um elemento que não depende do fluxo principal do programa. O fluxo principal do programa JavaScript meu está aqui. Ó. Ele vai encontrar essa declaração, vai fazer esse comando e vai fazer esse comando. Depois acabou. O resto que vier a partir daqui são todos esses elementos assíncronos. O que acontece se nessa minha própria função aqui, ó, eu chamar setTimeout de novo? Então o que eu posso fazer aqui é criar uma cadeia. Ó. Eu coloquei um intervalo, disse, ó, daqui a 10 segundos, vamos reduzir isso aqui, ó. Daqui a 2 segundos, eu quero que a função diz_oi seja chamada. A função diz_oi vai imprimir oi. E aqui eu vou fazer uma coisa curiosa. Eu vou dizer que eu quero fazer de novo isso e eu quero chamar a diz_oi de novo daqui a 2 segundos. O que isso vai fazer? Essa minha função vai ser declarada na primeira execução, né? Eu vou escalonar a função diz_oi para ser chamada daqui a 2 segundos e vou imprimir tudo pronto. Beleza. A função diz_oi vai entrar no background, vai ficar lá esperando, daqui a 2 segundos ela aparece. E ela é chamada. Quando ela é chamada, eu imprimo oi e eu faço aquele comando de setTimeout de novo. Então eu escalono a própria função
para ser chamada daqui a 2 segundos. Beleza, daqui a 2 segundos ela vai ser chamada de novo, vai vir aqui, vai imprimir 18 e vai ser chamada de novo e assim vai indo. Detalhe que isso aqui é uma forma péssima de se fazer esse negócio aqui, porque eu estou criando uma cadeia que nunca acaba e é uma forma bem ineficiente de consumir memória para fazer esses elementos. Mas vocês podem ver ali, ó, o oi sendo chamado a cada 2 segundos. Ó. Então essa função 18 está sendo chamada, eu estou imprimindo o elemento e estou colocando ali o 18. Provavelmente quem pensou nessa função setTimeout já imaginou que as pessoas gostariam de fazer esses elementos cíclicos, né? Tipo, não chamar uma vez só. Então setTimeout, ela tem um nome estranho, que é timeout em inglês é tipo acabar o tempo, né? Então eu seto um negócio que vai contar até acabar o tempo e vou chamar isso aqui e depois deu. Eu posso simular vamos dizer assim, um loop nesse elemento, ficar chamando ela de novo se eu colocar aquela chamada de novo na própria função. Mas existe uma forma um pouco mais elegante de fazer isso. Vamos tirar aqui. Eu vou deixar a setTimeout aqui, eu não vou chamar ela. Vou deixar essa aqui para cá. Na verdade eu não vou chamar ela, só vou deixar aqui, então vocês verem. Eu vou fazer uma outra função aqui, ó, function. Essa aqui vai ser a diz-olá. Ela vai imprimir olá na tela. Em vez de dizer que eu quero que a função seja chamada daqui a 2 segundos, eu vou lá na função e a própria função diz que ela quer ser chamada de novo daqui a 2 segundos, eu vou usar agora um outro artifício, que é justamente isso, é eu escalonar uma função para ser chamada periodicamente em um determinado intervalo. E o nome dessa função é setInterval. SetInterval se comporta exatamente da mesma forma que setTimeout. O primeiro parâmetro é a função que eu quero chamar, no meu caso vai ser a diz-olá. E o segundo parâmetro é o intervalo de tempo em milissegundos que eu quero entre uma chamada e outra. Aqui é importante detalhar, pessoal, que esse número que vocês colocam aqui, ele não é garantido de ser atendido pelo browser, pela engine JavaScript que está rodando. Então ele vai tentar chamar em 2 milissegundos, 2000 milissegundos, que é 2 segundos. Mas pode acontecer que ele chame um pouquinho antes, um pouquinho depois. Ela é uma coisa não muito precisa. E está escrito na documentação da função justamente isso, né? O browser vai tentar honrar esse valor aqui, mas às vezes ele pode não conseguir. Se lá está rodando muitas coisas de JavaScript, ele pode se atrasar. Agora o que essa função vai fazer, eu vou escalonar a diz-olá para ser chamada a cada 2000 milissegundos, a cada 2 segundos. Eu vou salvar aqui, vocês vão ver ali, ó, tudo pronto, quer dizer que chegou no final. Imprimiu o olá, daqui a 2 segundos, imprime o olá de novo, mais 2 segundos, imprime de novo, mais 2 segundos, imprime de novo, mais 2 segundos, imprime de novo. E fica assim para o resto da vida. Essa função aqui, ó, ela é muito interessante quando a gente quer fazer operações cíclicas na nossa página e a gente quer que alguma coisa fique rodando no background, que é exatamente o que essa função está fazendo aqui. Ó. A gente não tem o conceito de alguma coisa que está rodando no background exatamente nesse contexto. Se vocês quisessem fazer isso no futuro, o nome disso é workers em JavaScript, que daí sim é eu mandar um programa JavaScript rodar no background do browser, que não é o que a gente vai fazer agora, a gente não vai ver isso também. Mas isso aqui é uma forma de a gente simular, vamos dizer assim, uma tarefa que está rodando em plano de fundo. Ó. Essa função ela vai ser chamada periodicamente a cada 2 segundos e toda vez que ela for chamada ela vai fazer alguma coisa. Ela não é em background porque essa função ela não fica ativa 100%, né? Ela não está sempre rodando lá no fundo. Na verdade eu estou chamando ela a cada 2 segundos. Se essa função aqui, por exemplo, demorasse, sei lá, meia hora para ser computada, quer dizer que a cada segundo eu ia chamar a função e ela ia entrar ali, tentar finalizar, depois de novo ia tentar finalizar, e ia só, vamos dizer assim, atravancar o browser até chegar um momento que não ia conseguir rodar mais nada, porque ia ter muitas coisas na fila. Mas a ideia é essa aqui. SetInterval também tem uma propriedade importante, que é que se eu colocar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que o elemento de retorno da função é um number. Isso quer dizer que essa função retorna um número. Eu vou colocar esse número aqui, ó, e vou chamar ele de id. E vou mandar imprimir. Ó. Vamos botar aqui, ó, tudo pronto, e eu vou mandar imprimir o id. Se a gente salvar agora aqui, para vocês olharem do lado, ó, tudo pronto e aparecer um 1. O que é esse 1? É o id, o identificador dessa chamada cíclica que está acontecendo aqui. Ó. Então, cada vez que eu chamo setInterval, o browser tem um número que identifica esse ciclo que está acontecendo. Então, nesse meu caso, o ciclo 1 que ele mostrou ali, ó, que é o que ele retornou aqui nessa chamada, é a chamada da função diz-olá a cada 2000 milissegundos. Vamos botar aqui mais um exemplo, ó, vou fazer um var id2, outro id. Vai ser um setInterval que eu quero chamar a função diz-oi. Eu quero a cada 1 segundo. Deixa eu tirar isso aqui para ela não se perder. Então agora eu vou chamar a função diz-olá a cada 2 segundos e vamos botar essa aqui mais separada, a cada 1 segundo e 1 milésimo. E se eu mandar imprimir o id
1 e o ID 2 ali, ó, vocês vão ver que o valor deles vai ser diferente justamente porque cada um identifica aqueles intervalos, ó. Tá lá, ó, 1 e 2 são os valores, quer dizer que 1 é o valor desse primeiro intervalo, quer dizer, esse intervalo que está chamando a função de isolar a cada 2 segundos, e 2 é o identificador que está chamando de isoe a cada 1.1 segundo. E aqui eles estão se intercalando, ó, o oi, olá, porque o de isolar está sendo chamado a cada 2 segundos e o de isoe a cada 1 segundo e 1 milésimo de segundo. Por que eu tenho esse ID, pessoal? Porque daí eu posso parar esse ciclo se eventualmente eu decidir parar. E o jeito de parar esse ciclo é usando uma função que, vamos dizer assim, que é a destrutora do set interval, que se chama clear interval. A função clear interval, ela recebe como parâmetro um número, que é exatamente o ID que foi retornado para aquele elemento. Então, se eu fizer essa chamada aqui agora, ó, clear interval, e eu passar para ela como parâmetro id, então eu poderia passar o id aqui, que é aquela variável, ou se eu soubesse o número de cabeça, né? O número aqui nesse caso é 1 e 2, mas sei lá, na minha aplicação um monte de gente pode ter chamado set interval e esse número não vai ser 1 e 2, pode ser, sei lá, 25 mil, 700 mil, 14, 30, sei lá, depende de quantas pessoas chamaram set interval. Então se eu fizer esse clear interval e passar para ele o identificador daquela chamada, quer dizer que aquele ciclo que chama disolá a cada 2 segundos vai parar de acontecer. Vamos fazer isso aqui assim também, ó. Clear interval, vamos parar o id 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou escalonar essas duas funções para ser chamadas uma depois de 2 segundos, uma depois de 1 segundo e pouco, e logo em seguidinha, ó, lembrando que essas chamadas são instantâneas não, né, mas entre aspas, elas terminam muito rápido. Chamo isso aqui, escalono, chamo isso aqui, escalono, vai imprimir tudo pronto, e antes que aqueles negócios possam ser chamados, antes que dê o tempo, eu já vou limpar os intervalos, então não vai acontecer nada na tela, não vai chamar nenhuma delas, ó. Olha aí do lado, nenhuma delas foi chamada, justamente porque eu escalonei elas, eu escalonei essa segunda e não deu nem um tempo, não deu nem 2 segundos para chamar aquela primeira e não deu nem 1.1 segundo, eu já disse, ó, não quero mais o primeiro ciclo e não quero mais o segundo ciclo. Aqui a gente poderia fazer uma coisa bem mais dando nó na cabecinha de vocês, que é o seguinte, lembra quando eu comecei da aula, eu comecei com set timeout? Set timeout é uma função que vai chamar uma outra função depois de um determinado tempo. Eu vou colocar aqui, ó, que a função que eu quero que ele chame é essa que eu já coloquei aqui, ó, que está definida aqui, ó. Soli.log. Vou botar aqui. E aqui eu vou colocar uma vírgula e vou dizer, eu quero que chame essa função depois de 5 segundos, ó. Detalhe aqui, ó, eu estou colocando ela em uma linha nova para ficar um pouco mais fácil de ler, mas o que está acontecendo é isso aqui, ó. O primeiro parâmetro de set timeout é uma função, e nesse caso aqui eu não coloquei nenhum ponteiro para a função, eu coloquei a função toda ali, ó, a declaração dela. Então, set timeout, a função toda e depois o tempo que eu quero. Daqui a 5 segundos eu quero que isso aqui tudo seja chamado, que vai ser essa função que no caso imprime aqui. Para ficar um pouco mais legível, eu vou botar ela em uma outra linha aqui para a gente entender o que está acontecendo. Bom, o que vai acontecer com esse meu código? Exatamente o que tinha antes, eu vou escalonar aquele primeiro, escalonar o segundo, vou imprimir tudo pronto, vou escalonar esta minha função aqui para ser chamada daqui a 5 segundos e depois vou limpar o primeiro intervalo e limpar o segundo intervalo. Vamos salvar e ver o que acontece. Olá, imprimiu tudo pronto, está esperando essa aqui ser executada, executou esse aqui, que foi depois de 5 segundos, e esse aqui já tinha sido limpo. Lembrando que aqui ó, a ordem vai ser, executa isso aqui, quase instantaneamente passa para cá, quase instantaneamente passa para cá, executa isso aqui, então praticamente instantaneamente executa isso aqui e passa para cá, praticamente instantaneamente vem para cá. Então, nenhuma dessas chamadas que eu fiz aqui, ó, elas são bloqueantes. Nenhuma delas o navegador vai ficar esperando, mesmo que a função seja para escalonar alguém. Essa função vai ser muito rápida, o que vai acontecer é que internamente no navegador, essa função vai demorar 2 segundos para ser chamada, essa aqui vai demorar 1 segundo e pouco, e esta minha função que eu declarei aqui como primeiro parâmetro da setInterval, ela vai ser chamada daqui a 5 milissegundos, mas isso aqui já é impresso rapidamente. Vamos até colocar aqui ó, o tudo pronto no final para vocês verem. Ó. Se eu salvar aqui, vai aparecer o tudo pronto de imediato ali na página. Ó, tudo pronto. Já chegou aqui no final, acabou. Os intervalos já foram limpados e essa aqui agora está rodando no fundo e foi chamada. Como ela não está com set interval, isso aqui é chamado uma vez só. O que acontece agora aqui, ó, se nessa set timeout, em vez de eu só imprimir aqui, por exemplo, ó, eu posso chamar aquelas minhas funções que eu tinha antes. Ó. Então, como o JavaScript tem um escopo global e compartilhado entre as funções, né?
embora eu esteja dentro do escopo dessa função aqui, ó, eu posso chamar todas as funções que foram declaradas antes e inclusive eu posso acessar as funções, as variáveis que foram declaradas no escopo anterior a essa, que são essas variáveis aqui, ó, id1, id2, essa função, qualquer variável declarada em um script anterior. O que esse meu código aqui faz agora? Encontra que está declarado, beleza. Escalona o disolar para ser chamado daqui a 2 segundos. Escalona o setInterval para ser chamado daqui a 1 segundo e pouco. Escalona esta função para ser chamado daqui a 5 segundos e imprime tudo pronto. Aí o tempo passa, dali 5 segundos aquela minha função é executada. E o que aquela função faz é limpar o intervalo que eu criei para o primeiro e limpar o segundo intervalo. Então essa minha setInterval aqui ó, vai demorar 5 segundos e quando chegar aos 5 segundos ela vai limpar os intervalos que existem. Então aquele looping de chamada da disolar e da disoe vai terminar. Ó. O resultado esperado é que chega ali no tudo pronto, eu começo a chamar a disoe e a disolar, até que dê 5 segundos, quando deu 5 segundos, o meu setTimeout vai lá e limpa o primeiro intervalo, limpa o segundo intervalo, então aquelas chamadas de fundo terminam e a função para de chamar. Eu sei que isso aqui é um pouquinho estranho para entender, porque a gente está trabalhando com coisas assíncronas, mas o que vocês têm que ter em mente sempre é que, independente se for assíncrono ou síncrono, essas funções aqui, ó, elas vão ser muito rápidas para serem executadas. A não ser que a gente use um conceito que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que é a palavra-chave, a wait, que daí ela fica paradinha ali enquanto aquilo demorar. A gente já vai ver sobre isso. Para que serve eu usar esse negócio? Eu vou até criar uma outra pagininha aqui. Deixa eu copiar isso aqui pra gente... Deixa eu duplicar isso aqui. Vamos ver agora um contador. Depois eu coloco no mudo isso aqui, daí vocês podem ver melhor. Deixa eu ver aqui o live server. Vem pra cá. E vamos fechar aqui. Feito. Aula 12. Contador. Contador. Ok. Vamos tirar esse cara aqui. E agora sim, vamos deixar só o setInterval. E como eu quero que fique... Na verdade, geralmente é bom tu ter o ID do setInterval, porque é uma coisa interessante pra gente poder saber que... Pra mim poder limpar ela se eu quiser, né? Vamos chamar aqui, feito. Não vou precisar, vou deixar assim. Em vez de fazer uma função que diz lá que não é muito útil, eu vou fazer uma função que é um contador. E ela vai contar o quê? Ela vai contar o tempo. Vamos colocar aqui um var tempo. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui ó, é uma forma arcaica e muito provavelmente errada, mas vai dar a ideia para vocês entenderem, tá? O que eu quero que vocês entendam é que as coisas que dá para fazer, e não necessariamente que essa é a melhor forma de fazer isso aqui, porque não é. O que eu quero fazer aqui é um contador que vá tipo de 10, 9, 8, 7, 6, 5 a cada segundo. Vamos colocar aqui ó, sei lá, duração. Por quanto tempo eu quero que isso seja contado? Vamos botar aqui, eu quero que seja contado por 10 segundos. Certo? Para facilitar, vamos colocar em milissegundos. Então, uma dica que eu dou para vocês é que qualquer elemento que tenha uma variável que tenha uma duração e vocês sabem que é segundos ou milissegundos, vocês geralmente coloquem o prefixo ou um sufixo na variável para saber o que é aquilo ali. Então, a minha duração, milissegundos. E daí vocês podem calcular, por exemplo, 10 segundos, escrever 10, depois botar um vezes aqui e botar um 1000, porque cada segundo tem 1000 milissegundos. Então, em vez de eu ficar escrevendo aqui, ó, assim, ó, 10.000 e ficar calculando lá o que será que é, pensa em segundos e faz assim. Se eu quisesse colocar 1 hora aqui, eu poderia pensar 1 hora, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, cada segundo tem 1000 milissegundos. Pronto, aí eu tenho a duração de 1 hora. Mas eu não quero de 1 hora, eu quero de... O que eu tinha botado? 10 segundos. Ok. Vamos fazer um contador 10 segundos. Vamos vir aqui em cima e vamos botar um span. Vou mostrar para vocês que é um elemento muito versátil. E vamos botar um ID dele. Vou chamar de contador. E aqui nós vamos botar um texto qualquer. A contagem atual é... E aquilo ali. Vamos botar um valor nele aqui dentro. Ó. Vou botar assim, ó, interrogação. Se a gente só olhar o texto que está lá, ó, a contagem atual é. E eu sei que a contagem atual é esse texto que está aqui e ali tem um span, que tem aqueles dois elementos. Por que eu coloquei um span aqui? Ó? Porque eu tenho interesse em mudar o conteúdo que está aqui. Ó. Eu quero que isso aqui apareça assim. Ó. O conteúdo atual é 10, depois eu quero que o conteúdo atual é 9, depois eu quero que aqui seja 8. Então eu coloquei um span aqui, ó,
que é o elemento que eu vou manipular através do DOM para ter o conteúdo que eu quero. Eu coloquei um ID para eu poder chegar até ele, computador. Beleza. Vamos vir aqui em minha função, vamos chamar ela de conta em vez de computador. Ok. O que o meu setInterval vai fazer? Ele vai chamar a função conta. Como eu quero contar de segundo em segundo, e eu sei que o setInterval faz a chamada dessa função periodicamente, conforme o intervalo que eu coloquei aqui, ó, aqui eu vou colocar 1000, que é exatamente 1 segundo. Então essa minha função vai ser chamada a cada segundo pelo navegador. E o que essa minha função conta faz? Eu vou fazer aquela variável lá ser decrementada. Eu vou fazer duração milissegundos é igual a duração milissegundos menos, como eu sei que essa função está sendo chamada a cada segundo, né? Eu acho que esse é o pior jeito que eu poderia fazer para explicar isso para vocês. Vamos fazer uma coisa bem mais interessante. Não vamos botar a duração aqui, vamos botar só a contagem. Vai ficar mais simples. Contagem, feito. Eu quero começar em 10. Feito. Não vamos esquecer. Esqueça aquilo que eu falei de milissegundos, porque é mais fácil a gente pensar em contagem do que isso aqui. Aí aqui, em vez de eu descrever os milissegundos, que vai ficar muito impreciso, eu posso fazer contagem é igual a contagem menos 1. O que essa minha função faz? Ela pega aquela variável lá e subtrai 1 dela e depois coloca o valor na própria variável. Então, cada vez que ela for chamada, aquela variável contagem perde um elemento. Então, essa minha função conta vai fazendo isso. Vamos botar um console.log aqui, ó, e vamos imprimir o contagem para ver o que está acontecendo. Lembrando que eu já coloquei um tudo pronto aqui no final para vocês só terem noção de que o JavaScript vai interpretar tudo isso aqui e vai chegar no final, e daí sim, depois de 1 segundo, ele vai chamar essa função aqui que está escalonada para ser chamada. Vamos salvar aqui, tudo pronto, deu 1 segundo, ele começou a entrar na função conta, e cada vez que entrou ele subtraiu 1 da contagem e está mostrando ali, ó. E se eu deixar aqui ele vai ir para sempre, lá, ó. 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. O que eu quero fazer? Eu quero atualizar o conteúdo daquele meu contador com esse exatamente valor da contagem que eu tenho, ó, que agora ele está paradinho lá, não está mostrando nada. A gente já sabe que para mim poder chegar até um elemento, eu posso botar aqui var span contador. Eu posso usar o document.getElementById para mim chegar até ele. Aqui eu ponho o ID do elemento, o ID desse elemento é contador. Vou aqui botar contador. Pronto, agora eu tenho esse span contador aponta para aquele meu elemento lá. E eu sei que se eu fizer span contador.innerText ou innerHTML, eu consigo modificar o conteúdo dele. Como eu quero só modificar texto agora, não quero colocar nada HTML lá, eu vou fazer innerText. E aqui eu vou botar igual a contagem. Eu vou tirar isso aqui. Na verdade eu vou deixar aqui para a gente ver o que está acontecendo no console, ó. E vamos executar isso aqui, ó. Olha lá no meu contador, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora vai começar negativo e vai ficar ali para sempre. O que é isso aqui? É a gente usando o que eu acabei de ensinar, que é elementos assíncronos ou elementos no plano de fundo, e a gente está fazendo uma manipulação do DOM aqui, pegando um elemento qualquer e mandando imprimir um texto, que no meu caso é a contagem, que eu tinha começado em 10. Aqui está um detalhe, ó, que o meu elemento está começando com 8. Ó. Se eu colocar a interrogação, ele vai começar com interrogação e logo vai passar para o 9. Tá bom? 9, porque é a próxima. Não seria bem interessante que a gente já iniciasse com o valor da contagem? Ó? Então, como eu já tenho esse elemento da contagem, o que eu posso fazer aqui, ó, aqui mesmo eu posso pegar no elemento document.getElementById, eu posso pegar aquele mesmo elemento que eu tenho lá, que é o contador. Eu já sei que esta chamada aqui retorna o elemento, ó, e eu estou pegando ele aqui em cima, nessa vez que eu estou usando ele aqui, e aqui embaixo eu não vou usar nenhuma variável, eu vou só simplesmente pegar o elemento, e eu sei que ele existe, ele está lá, e depois que essa minha função retornar o elemento, eu vou ir lá e dizer, ó, o texto dele, o innerText, eu quero que seja igual a contagem. Então, na primeira vez que o JavaScript começar aqui, ó, o valor da contagem vale 10. Ele vai vir para cá, vai ver que tem essa função para chamar, beleza. Fez a chamada, isso aqui tudo vai ser substituído por aquele meu elemento, que é o span lá em cima. E depois, dentro desse elemento, eu vou trocar o conteúdo dele pelo valor da contagem. Então, independente do que eu coloque aqui, por exemplo, 20, ó, sempre
o meu browser vai mostrar aquilo lá com interrogação, mas assim que eu chegar aqui embaixo nessa linha, ele vai mostrar aquele valor que está aqui na contagem, que é 20. E daí vai escalonar a função conta, que vai ser chamada a cada segundo, que vai subtrair, vai pegar o elemento novo, vai colocar o texto e vai imprimir ali embaixo. Vamos tirar o que está ali embaixo, só para a gente não poluir a tela, e vamos salvar e ver o que acontece. Ó. Tudo pronto, e estão vendo que a contagem começou em 20, ó. E agora ela vai decrescendo, ó. 14, 13, 12... Aqui eu poderia botar o que eu quisesse agora, por exemplo 50. Ele vai começar em 50 e vai ir reduzindo para baixo. O que aconteceria se eu quisesse fazer um elemento que para aqui, por exemplo, eu não quero contar para baixo de 0. Como vocês sabem que essa função aqui, vocês não têm a segurança se ela vai ser chamada exatamente a cada 1 segundo, e pode acontecer do browser chamar duas funções conta com um intervalo bem menor do que 1 segundo, sei lá, chamar duas ao mesmo tempo, 4 ao mesmo tempo, sei lá. Aqui eu vou fazer uma contagem, um teste para parar de contar se o elemento for 0. Eu quero chegar no 0, eu quero que pare. Então, uma forma de fazer isso aqui, ó, a gente vai fazer o decréscimo e a gente vai fazer um teste aqui. Ó. Vocês podem imaginar assim, e se eu fizer assim, ó, contagem igual a 0, se a contagem for igual a 0, eu não faço mais nada, dá um return aqui e acabou, por exemplo. Isso aqui é muito arriscado de fazer com funções assíncronas, qualquer coisa com igual com valor, justamente pelo fato de que vocês não têm certeza do tempo que essa função pode ser chamada. Então, quem sabe, uma das funções passou aqui muito rápido e enquanto ela estava executando aqui, uma outra foi chamada no fundo pelo navegador e fez esse valor trocar. Então, de alguma forma, a gente nunca vai passar aqui e ver esse elemento 0, pelo menos não em uma das funções. Para a gente contornar esse problema aqui, ó, geralmente eu, quando estou programando elementos assíncronos e eu quero alguma coisa de contagem, eu sempre tento fazer um intervalo. Então, eu sei que eu não quero que a contagem seja menor que 0, então o meu intervalo é qualquer coisa que seja menor ou igual a 0, quer dizer que já acabou, né? Não quero mais, já não precisa fazer mais nada. Então, se a contagem for menor ou igual a 0, ou seja, ela pode ser menos 1, menos 2, 0. Se acontecer isso, eu vou dizer, tá, acabou. A contagem aqui vai ser igual a 0. Eu estou colocando, vamos dizer assim, uma proteção aqui que, se por acaso minha função passar aqui e alguma coisa não for 0, ela for menos 1, por exemplo, eu vou cair nesse if aqui e vou colocar a contagem em 0. Quer dizer que não vai avançar além de 0. Daí se eu fizer essa contagem aqui, colocar lá um valor de 10 segundos, por exemplo, ó, ele vai ficar lá contando, ó, 9, 8, 7... Lembrando que quando chegar na contagem, se for menor ou igual a 0, eu vou deixar a contagem sempre em 0 e ele vai parar. Então, na verdade, o que está acontecendo ali, ó, é que essa função está sendo chamada periodicamente a cada 1 segundo e agora ele está tentando decrementar, né? Aqui vale 0, 0 menos 1 dá menos 1, ele chega aqui, é menos 1, ele coloca em 0 e vai lá e coloca 0 de novo. Então, independente do que eu coloque aqui, ó, inclusive se eu começar com a contagem em menos 20, ó, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai vir aqui, opa, é menor que 0? Vai botar a contagem em 0 e vai acabar, quer ver? Ó? Vai dar uma iterada, que é a primeira que ele colocou aqui, ó. Menos 20, essa função vai chamar depois de 1 segundo, veio pra cá e daí sim testou e colocou ali. Deixa eu explicar aqui pra vocês o que eu tinha falado sobre callbacks. Callback, que é uma função de chamada de volta ou qualquer coisa, é justamente uma função que vai ser chamada depois de um certo intervalo, depois de um certo tempo. E aqui a gente fez uso de callbacks, ó. Essa função setTimeout, ela recebe como primeiro parâmetro uma função. E aqui eu passo um ponteiro para a função, né, que é o nome dela. E essa função é justamente uma callback. Então essa setInterval, o que ela recebe como primeiro parâmetro é uma callback. É uma função que vai ser chamada pela setInterval depois de um determinado tempo. Existem várias APIs JavaScript que a gente passa como parâmetro de uma função, para uma função qualquer lá, uma callback. É justamente a função que aquela função que eu estou invocando vai chamar quando tudo estiver finalizado. Tem como falar novamente por cima com relação ao código, eu não entendi muito bem, só repassar. Então, esse aqui que eu estou explicando agora aqui, o que esse código faz? Vamos dar uma olhada nessa forma aqui, primeiro de um jeito síncrono, tá? Vamos esquecer das coisas assíncronas. Eu tenho minha variável que vai ser uma contagem. Isso aqui, ó, é uma definição de função, então isso aqui em teoria não vai fazer nada. Então eu vou até comentar aqui para a gente saber que quando o JavaScript estiver passando, o interpretador ele vai ver esse comando aqui. Isso aqui ele vai ver como um comando qualquer, então não vamos prestar atenção aqui. Ó. Aí aqui embaixo tem outro comando, aqui tem outro comando, aqui tem outro comando. Então esse meu código JavaScript, na verdade, tem 4 comandos. Coloca o valor na variável. Esse segundo elemento, comando aqui, ó,
eu pego um elemento pelo ID dele, então o elemento que tem o ID contador na página, que é exatamente esse span aqui em cima, eu pego ele e dentro do conteúdo dele eu digo que eu quero que seja igual ao valor da variável que eu coloquei ali em cima, contagem. Então o elemento vai começar com, em vez de menos 20, vamos botar 10. Esse meu código aqui, ele só seta uma variável, pega um elemento da tela que é o contador, altera o conteúdo dele para contagem. Depois outro comando que escalona a função conta para ser chamada daqui a 1 segundo, então são 1000 milissegundos, daqui a 1 segundo, e depois finaliza. E é isso que faz esse código aqui, ó. Se eu chamar ele agora e salvar, ele vai dar um erro dizendo que essa função conta não existe, ó. Sim, porque eu comentei ela lá em cima. Mas se eu comentar isso aqui, ó, isso é exatamente o que está acontecendo, ó. A função contagem recebe 10, depois eu pego um elemento na tela que é o contador, que é aquele cara lá, que estão vendo que começa com interrogação, ó. Se eu comentar essa parte aqui, ó, e salvar, o conteúdo dele é interrogação, ó. Vou até botar mais interrogação para vocês verem, ó. Esse é o conteúdo dele. Mas como eu tenho essa linha aqui, ó, e eu salvo, ó, assim que a página é carregada, eu declaro essa variável, em seguidinho eu pego o elemento contador, que é aquele cara lá, e eu altero o conteúdo dele para o valor de contagem, que é o valor 10. Tá lá, ó, 10. E depois eu imprimo tudo pronto. É o que está acontecendo aqui, ó. Essa declaração de função eu posso botar onde eu quiser na real, ó, contanto que ela venha antes do elemento que eu vou usar ele. Então eu vou trocar isso aqui tudo e vou colocar antes aqui, ó, só para vocês verem que tudo aquilo que eu tinha mostrado, posso colocar para cá, ó. Eu tenho aqui uma declaração de função, e essa é uma declaração, então quer dizer que isso aqui não vai ser chamado, a não ser que alguém vá lá e faça assim, ó, conta, chame a função. Independente de onde ela está declarada, continua sendo uma declaração. Então o JavaScript só vai ver que isso aqui está declarado, beleza, vai passar e fazer aquilo que eu falei. Variável, pega o elemento, troca o conteúdo dele para o valor da variável, que é 10, escalona a função conta para ser chamado e termina. O detalhe aqui, ó, é que quando o meu programa chegar no final, ele acabou. Mas ele acabou e eu mandei ele chamar a função conta periodicamente, a cada 1 segundo. Então, mesmo que o meu programa JavaScript tenha chegado ao fim e eu não tenha mais nada para executar, daqui a exatos 1 segundo, a função conta vai ser chamada, justamente porque eu disse que eu quero que ela seja chamada num intervalo de 1 segundo. Aí sim eu vou vir para cá, ó. E essa função vai ser chamada. Então, essa função conta vai ser chamada mesmo daí, a cada 1 segundo. Então, eu vou executar todos esses comandos aqui, vou terminar, dali 1 segundo, todos os comandos de novo, vou terminar e de novo. E o que essa função conta faz? Ela altera o valor da variável contagem, que eu tenho que colocar aqui para cima, porque ela foi declarada antes, né? Senão não vai dar certo. Ela tem que estar aqui. Pega o valor daquela variável contagem, subtrai de 1, e testa se o valor daquela variável for menor que 0, eu só coloco ele em 0. Então, o que esse if faz é, se qualquer coisa que vier na contagem for menor que 0, eu só digo, não quero isso aí, eu quero que ele seja 0 e deu. E aqui eu faço o mesmo processo que eu fiz lá embaixo, ó. Eu pego o elemento pelo ID, só que aqui eu atribuo ele para uma variável, para poder usar melhor, e daí, através daquela variável lá, eu chego no conteúdo do elemento e daí coloco o valor da contagem. Tu está perguntando, essa parte do escalonamento consegue me dizer em algo que eu utilizaria bem? Isso aqui depende, né? Por exemplo, uma coisa que eu posso imaginar, que talvez provavelmente seja feito, não é feito assim, né? Mas enfim, o Gmail, por exemplo. O Gmail tem que, sei lá, de 5 em 5 segundos ver se tem um e-mail novo, né? Então, fazer um set interval é um negócio bem interessante. Alguém que está navegando no site de vocês e vocês querem mostrar, sei lá, um aviso, tipo, oi, você está aí já há 1 minuto parado, quer ajuda? Então, isso são coisas que pode colocar com set interval. São funções que tu vai colocar que tu vai chamar estrategicamente dali 1 segundo. Quando a pessoa trocar de página, todo esse contexto que está aqui, ele se perde. Eu vou para a próxima página. Então, por exemplo, aquele do ajuda depois de 1 minuto, se a pessoa nos 59,9% ali do tempo, 59 segundos, ela clicou em outra página, beleza. Aquele contexto vai embora. O Gmail não é feito assim, tá? O Gmail é feito com uma conexão permanente entre o navegador e o servidor deles e é instantâneo. O servidor avisa, ó, tem coisa nova. Mas a ideia é essa, né? Coisas que eu preciso de tempos em tempos pegar. Ok, vamos seguir aqui. Vamos trocar agora, deixa eu fazer uma outra cópia aqui. Vou pegar esse contador e vamos fazer uma outra função aqui, que são promises. Agora sim a gente vai fazer um negócio um pouquinho mais sofisticado. Deixa eu mandar esse cara abrir aqui. Tá. Vou fechar aqui do lado. Promise. Bom, a gente já viu até agora que a gente pode fazer chamadas de elementos assíncronos, tá?
Existem várias chamadas parecidas com essa aqui, ó, que vocês podem chamar para poder fazer coisas na tela, como eu falei. SetInterval é a pior delas, porque SetInterval é vocês dizendo, ó, navegador, faz o que tem que fazer e não quero saber, faz outra coisa. Se vocês quiserem buscar sobre outras funções, vocês podem dar uma olhada na função, qual que é, request idle frame. Essa aqui, ó, é como se fosse um SetInterval. Vocês passam aqui a função. Só que essa aqui, ela vai ser chamada assim que o navegador ficar disponível. Então, quando o navegador tiver uma brecha para respirar no que ele está fazendo, sei lá, está processando 1000 coisas, carregando páginas e tal, assim que ele estiver livre, ele vai chamar essa função para vocês. Ó. E se vocês estiverem fazendo uma animação, por exemplo, vocês querem que a função seja chamada o máximo de vezes por segundo, porque vocês estão, sei lá, mexendo um elemento na tela, vocês estão fazendo alguma coisa, é uma função que em vez de contar, como eu fiz aqui, ó, ela altera o layout de alguma coisa. Aí vocês podem usar a função request animation frame, que é exatamente parecida com a setInterval, que é vocês dizendo, ó, chama essa função aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, assim que eu tiver uma chance e o mais rápido possível, por favor, que eu quero fazer uma animação. Então essas duas funções aqui, elas são feitas justamente para esses elementos aqui, ó. SetInterval ela vai colocar, não é garantido e o browser pode se afogar todo. A gente não vai entrar nisso aqui, vocês ficam como leitura se vocês quiserem dar uma olhadinha. O que eu quero explicar para vocês agora é uma forma mais elegante de fazer isso aqui. Ó. Até agora o que a gente viu foi chamadas síncronas. Eu chamo setInterval e essa é a minha função aqui, essa chamada aqui, ó, essa chamadinha aqui, ela termina rapidamente e eu venho aqui para baixo. E daqui a 1 segundo, aquela função conta vai ser chamada. Às vezes, eu quero esperar alguma coisa. Vamos fechar aqui. Ó. Vamos imaginar aqui, ó, tem um comando assim. Comando, e esse meu comando leva 2 segundos. Ou leva 2 horas. Até 2 horas. Vamos imaginar o seguinte, ó. Esse meu comando aqui, ó, ele vai ser executado praticamente de forma instantânea, tá? Vou botar ele de novo aqui, ó. E esse meu comando aqui, ó, internamente ele vai fazer alguma coisa que eu não sei quanto tempo leva. Ele vai pegar uma coisa de uma API, ele vai buscar, sei lá, um dado do Google e vai pegar de volta. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Pode ser 1 segundo, pode ser 2 segundos, pode ser 30 segundos, pode ser 30 minutos, pode ser até 2 horas. Se vocês fizessem esse código aqui, ó, o que aconteceria? Se essas funções não fossem assíncronas, quer dizer, se as funções fossem síncronas, a gente só ia chamar essa aqui, ele ia fazer o que tem que fazer, eu ia chamar essa aqui, ele ia ficar lá esperando o que tem que acontecer, esperando o que tem que acontecer e eventualmente ia voltar. E eu ia vir para cá. Cada vez que o navegador tem que ficar parado esperando por alguma coisa, a página de vocês aqui ela fica congelada. Então quer dizer que o usuário não consegue fazer mais nada aqui, ó, não consegue executar mais nenhum JavaScript. Por isso, as funções JavaScript, elas são, na sua maioria, nos elementos internos, elas são feitas para serem assíncronas, justamente pelo fato de tentar fazer alguma coisa o mais rápido possível, e se as coisas são demoradas, a gente coloca elas no segundo plano, e quando aquela coisa estiver pronta, daí sim eu chamo a função que avisa, ó, tá terminado. Só que aquilo que eu mostrei para vocês ali antes do setInterval é uma forma difícil de fazer, porque às vezes eu quero fazer esse comando aqui, ó, e eu quero ser avisado, então eu posso colocar uma callback aqui, por exemplo, a minha função, function, comando demorado terminou, que é como eu tinha explicado para vocês no comecinho. Vou imaginar que essa é a minha função aqui, ó. Pronto. Eu chamo o meu comando e aqui eu quero que essa função ela não fique parada aqui, ó. Eu não quero que o JavaScript execute esse e entre aqui e fique até 2 horas parado aqui com o usuário tentando interagir na tela, não conseguindo fazer nada. Eu quero que assim que ele chegar aqui, ó, ele internamente nessa função ela lança lá a tarefa e eu passo para ela uma função, uma callback para ela me avisar quando aquilo acabou. E daí eu continuo o fluxo, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então a ideia seria o que eu tinha começado no começo da aula, comando demorado terminou. Seria mais ou menos alguma coisa assim, ó. Esse comando é executado, esse aqui é executado de forma praticamente instantânea, porque ele só despacha a tarefa pro background, e assim que aquela tarefa finalizar, essa função é chamada aqui, ó. Que daí eu faço a minha coisa, sei lá, por exemplo, se uma coisa terminando de carregar, provavelmente vai ter um sinalzinho de load na tela, e essa função vai tirar aquele sinalzinho de load e dizer, ó, tá tudo pronto, tá tudo carregado. Só que às vezes, eu quero ficar esperando aqui, ó. E daí como é que eu faço? Se o meu código foi implementado assim, ó, essa função, quando eu mando ela executar, ela vai lá, despacha o mais rapidamente e o fluxo segue, ele vem para cá, ó. E eventualmente quando essa função
for chamada, é que aquela coisa terminou. Mas e se eu quisesse ficar aqui esperando de verdade? Realmente, eu não quero que só despache e passe pro debate. Eu quero ficar esperando. Por alguma razão, eu decido que eu quero ficar esperando. Agora não leva mais 2 horas, leva quase instantâneo, mas eu quero ficar esperando aqui, ó. Porque o meu código vai ficar muito complexo se eu ficar passando para cá. Pensando nisso, pessoal, nesse pandemônio que tem aqui de callbacks, ó, porque as coisas só tendem a crescer, né? Se essa função leva 2 horas, eu chamo essa, então quer dizer que quando eu estiver executando o código aqui, ó, eu tenho certeza que aquela primeira função terminou. Então, quem sabe aqui eu posso fazer uma outra, que é mais um comando demorado, por exemplo. Mais comando demorado. Até 5 horas, por exemplo. Imagina que esse comando leva até 5 horas para executar. De novo, vou ter que fazer mais uma callback aqui, ó, que é function, outro comando demorado, terminou. E de novo, aqui eu vou passar ela, ó, outro comando. Então, ó, começa a acontecer um alinhamento de callbacks, porque o meu JavaScript vai vir, vai chamar esse aqui instantâneo, vai chamar esse aqui instantâneo, vai chegar esse aqui instantâneo e acabou. Aí essa função vai ficar rodando lá, quando ela terminar, ela vai chamar comando demorado terminou, vai vir pra cá. Daí sim, eu digo pronto, agora tenho certeza que eu posso fazer a próxima tarefa. Mando fazer isso aqui, essa chamada instantânea termina, mas ele coloca uma outra tarefa lá no fundo que fica moendo, quando ela ficar pronta ela chama esse aqui e vem pra cá. Então isso começa a deixar o código bem complexo e bem difícil de ser mantido e bem difícil de ser entendido. Pensando nesse aspecto, existe uma classe nova nas versões mais recentes do JavaScript que se chama Promise. Em inglês, Promise quer dizer promessa. Acho que alguém colocou qual a diferença entre callback para um assim, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Promise é uma promessa. Então, quando eu chamar uma função que ela é assíncrona, como essa aqui, por exemplo, ó, em vez de eu ter uma callback aqui, ó, que vai ser chamada, a gente vai inverter o negócio. A função, na verdade, ela vai me retornar alguma coisa. Eu vou chamar aqui de P. E o que essa função vai me retornar? Vai ser um objeto daquela classe Promise. Um objeto do tipo Promise, ele é um elemento que ele, vamos dizer assim, ele aponta para aquele negócio que está executando e eventualmente quando aquele negócio ficar pronto, eu posso chegar nesse valor através do P. Então eu de certa forma paro de me preocupar com as callbacks, o meu programa continua com um fluxo linear, mas agora eu presto atenção nesse P aqui, ó. Vamos fazer um exemplo de uma função, vamos inventar uma função Promise aqui, ó. Eu vou fazer uma função pra gente que leva bastante. Pode ser essa aqui, ó. Comando. Cadê? Comando leva até 2 horas. Vamos usar essa aqui como exemplo. Comando leva 2 horas. E eu vou só fazer ela aqui, ó. Do jeito que tá agora, ó, essa função ela só retorna alguma coisa. Sei lá. Vou botar um 20 aqui só pra vocês verem. E vamos mandar imprimir o P ali, ó. Solid.log. Vamos imprimir o P. Deixa eu botar aqui do lado. E vou salvar. Se vocês olharem agora, esse comando aqui, comando que leva 2 horas, que não está levando, ele só vai lá, executa, retorna 20, eu coloco 20 no valor do P e imprimo ele lá. Ó. Tá lá, 20. Deixa eu tirar esse contagem aqui, a gente não tá mais. Promises. Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte. Em vez dessa função retornar instantaneamente, nós vamos fazer ela retornar depois de um certo tempo. E em vez de retornar alguma coisa qualquer, nós vamos retornar uma promessa, que é o objeto que eu falei para vocês, que é aquela aquela classe promise, que descreve uma promessa, que é, essa função vai retornar em algum momento, fica com essa promessa na mão que tu vai ter acesso ao que está rodando. Aqui para mim retornar uma promise, eu posso fazer return new promise, fazer assim, ó. Se você só fizer isso aqui, ó, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, ó, promise resolver undefined. Promise resolver undefined is not a function. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu criar uma promise, se vocês colocarem o mouse em cima, vocês vão ver que a função promise, ela recebe 2 parâmetros e a gente é obrigado a passar esses 2 parâmetros. Na verdade, a gente é obrigado a passar pelo menos um deles. E por acaso, os 2 parâmetros que eu tenho que passar para uma promise são funções. Então, são callbacks. Essa promise, nesse meu caso da minha função, eu estou retornando um objeto, que é a promessa, e aqui, ó, eu tenho que passar para minha promise 2 funções, que a primeira delas sendo a função que eu vou chamar quando aquela promise está finalizada, e a segunda é a função que eu vou chamar quando aquela promise por alguma razão não pode mais ser finalizada, então deu algum erro e eu chamo ela de rejeitada.
esse meu comando ele pode levar até 2 horas, certo? O que eu quero fazer é o seguinte, ó. Quando alguém chamar aquele comando, que pode levar até 2 horas, eu quero retornar para quem chamou. Eu quero retornar alguma coisa. Eu vou botar aqui um objeto. Eu quero retornar alguma coisa. Se eu fizer esse código aqui, ó, eu tenho lá meu comando que leva até 2 horas. Ele entra aqui. Ele vai levar as suas 2 horas, mas ele instantaneamente retorna um objeto. Ó. E esse objeto é colocado no P e eu imprimo o P, que está ali. Ó. É um objeto vazio nesse caso. A ideia da promise é a seguinte. Quando eu chamar essa função comando leva até 2 horas, eu vou entrar nela. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é escalonar alguma coisa que leva até 2 horas. E eu vou retornar um objeto. Esse objeto vai ser uma forma da pessoa que vai pegar o retorno dessa função, que está aqui, ó, o P, saber se aquilo que eu escalonei aqui em cima está finalizado ou não. Então essa minha função, quando for chamada, ela vai vir aqui, eu vou colocar no plano de fundo lá, ó, começa a fazer o negócio aí, pode moer, pode levar até 2 horas, vai. E em seguidinha, quase instantaneamente, eu retorno um objeto para quem chamou, que é esse aqui, ó. E esse objeto está aqui e eu continuo o fluxo do meu programa. A ideia da promise é justamente eu retornar não qualquer objeto, eu retornar um objeto que é do tipo promise. E um objeto do tipo promise é um elemento que eu tenho na minha mão para saber se aquilo que foi escalonado aqui em cima está finalizado ou não. Usar promises é eu fazer uma função que vai ser demorada, eu escalono a coisa que vai ser demorada e em seguidinha eu retorno um objeto para quem chamou dizendo, olha, através desse objeto tu consegue monitorar se aquela coisa que tu pediu está pronta ou não, que pode levar até 2 horas. Então imaginem aqui, ó, isso aqui que foi retornado é o objeto que disse se a coisa terminou ou não, né? O que eu vou fazer aqui é retornar uma promise. Esse é o negócio que vai me dizer promise. Esse é o negócio que vai dizer para quem chamou essa função, ó, que está aqui, ó, o P, vai dizer se aquela coisa que foi colocada aqui está finalizada ou não. O detalhe é o seguinte, ó, quando eu ficar fazendo alguma coisa aqui, ó, imagine que aqui, ó, eu vou fazer um negócio demoradíssimo aqui, ó, sei lá, coisa demorada. Isso aqui pode demorar 1 milhão de anos. Eu tenho que ter uma forma de dizer, olha, eu finalizei, eu tô acabado, que é o que a gente viu até agora, uma callback. Eu preciso chamar alguém e dizer, tá finalizado, acabei. Ou, pior, não consegui terminar porque deu erro, então não espera mais porque deu pau. A forma de eu fazer isso é através de callbacks. E essas callbacks não sou eu que crio, quem cria é a promise. Então quando eu faço um new promise aqui, ó, eu sou obrigado a passar uma função para ela. Que é uma função que a promise vai ter disponível para chamar quando alguma coisa ficar finalizada. Isso aqui, ó, é como se eu estivesse amarrando a minha tarefa com a promise. Eu estou retornando a promise e de alguma forma ela está ligada comigo. Que aqui é a função que eu falei para vocês, que era resolve e aqui era reject. Esta função aqui, ó, é eu que estou criando. Eu estou dizendo, ó, essa é a minha função que recebe 2 parâmetros. E eu estou passando essa função para a promise. Então a minha promise está recebendo uma função que recebe 2 parâmetros. E ela vai monitorar se eu chamar isso aqui ou isso aqui, ó. É isso que está acontecendo aqui, ó. Eu estou dizendo para a promise, olha, essa é a função que vai descrever se essa tarefa finalizou ou não. E quando a coisa estiver finalizada, eu vou chamar resolve. Quando a coisa estiver finalizada, eu vou chamar reject. Cria isso aí, faz favor, e retorna para quem chamou. Se eu só fizer isso aqui, ó, e salvar, vocês vão ver ali, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Venho aqui no meu JavaScript, tem a declaração da função. Deixa lá, deixamos ela quieto. Tem um var p que recebe o retorno da função comando leva até 2 horas. Quando eu fizer a chamada, eu venho para cá. Essa função ela não faz nada pesado e ela só retorna uma promise, que está aqui, ó. Retorna uma promise e a promise recebe como parâmetro uma função que tem 2 outros parâmetros. Uma função que vai ser chamada quando a tarefa terminar e uma função que vai ser chamada quando a tarefa deu erro. Essas funções aqui, ó, sou eu que tenho que chamar. Aqui dentro, ó. Esta é a função que a promise está monitorando, ó. É aqui que eu coloco a tarefa demorada, ó. Tarefa demorada. Deixa eu botar aqui para baixo, ó. Escalonar alguma coisa demorada, ó. Esse aqui é o conceito, ó. Eu entro aqui no comando que leva até 2 horas e instantaneamente eu já retorno
para quem chamou, dizendo, olha, isso aqui vai demorar um tempo. Toma aí uma promise para te monitorar quando terminou. Esta promise recebe a função que vai fazer o trabalho pesado, que é justamente a função que pode levar até 2 horas, que é essa minha função aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa funçãozinha aqui, ó. Essa função ela pode levar até 2 horas para fazer. Só que a promise precisa ser avisada se essa minha função terminou, ou seja, sei lá, imagine, eu rodei 30 minutos e terminei, ou rodei 10 segundos e deu pau. A promise precisa ser avisada. Então, a promise tem essa função lá dentro dela que ela sabe que está rodando. Só que quando ela chamar essa função, ela vai me passar aqui como parâmetro, como primeiro parâmetro, o ponteiro para uma função que vai dizer, olha, a promise da qual esta função, que pode levar até 2 horas, está vinculada, se ela for chamada, isso indica que a promise está finalizada. E o segundo parâmetro que a promise me deu é um ponteiro para uma função que, se for chamado, indica que a promise sabe, ou é para ser avisada, que aquela minha função que pode levar até 2 horas deu pau. A gente chama isso aqui de reject. Isso aqui é resolve e essa aqui é reject. Vamos de novo. Eu vou vir aqui, isso aqui está só a declaração da função. Tem a chamada aqui embaixo. Esta função aqui, ó, ela vai ser chamada e vai retornar quase instantaneamente. E o que ela vai retornar é uma promise para ser colocada aqui, ó. Então o P vai receber uma promise. A partir dessa linha aqui, ó, que vai ser retornada quase instantaneamente, o P vai ter uma promise. O que é essa promise? É uma promessa de que alguma coisa vai demorar muito tempo para ser executada. O que coisa? Esta função aqui, ó. Essa é a minha função aqui, vai ser demorada. Isso aqui pode levar até 2 horas. Aqui, ó. Aqui pode levar até 2 horas. Só que aqui dentro, enquanto eu estiver fazendo essas coisas que podem levar até 2 horas, eu tenho que ter um jeito de dizer para a promise, olha, promise, quem quer que esteja contigo na mão, que nesse caso aqui é o P, ó, quem quer que esteja contigo na mão, tu pode avisar ele que acabou, está finalizado. Ou dizer, ó, olha, deu erro, deu pau. E isso é através das funções aqui, ó. Aqui dentro eu chamo aquelas funções, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, eu retorno a promise com a função que vai demorar até 2 horas. Beleza. A promise, quando ela receber essa função, ela me passa 2 parâmetros. O primeiro é um ponteiro para uma função que a promise me dá para chamar quando aquela tarefa demorada finalizou, e um ponteiro para uma função que a promise me dá para chamar quando aquele negócio deu erro. Perceba aqui que nesse caso, ó, eu vou receber aqueles 2 parâmetros, o resolve e o reject, então a função que avisa a promise que tudo acabou e a função que avisa a promise que deu erro, e não vou chamar nada. Ó. Então é só uma função aqui, ó, que pode levar até 2 horas, mas nesse caso aqui, ó, eu não estou finalizando ela. Ó. Ela pode levar, não pode não, nesse caso ela vai levar até o infinito. Ó. Eu não estou chamando o resolve. A promise está esperando essa função aqui que eu estou processando para sempre, porque eu nunca chamei o resolve e também nunca chamei o reject. Agora, se eu rodar esse comando aqui, ó, olha ali embaixo o que ele imprime, ó. Porque ele vem aqui, chama o comando que leva até 2 horas, ele vem para cá, esse comando retorna uma promise, então, a promise vai para o P e eu imprimo o P. Tá lá a promise, ó. E ali tem o status dela, pending. Isso quer dizer que a promise acha que aquela minha função, que é esta aqui, ainda está processando e não foi finalizada. Então ela vai ficar ali esperando para sempre. Justamente pelo fato que essa função aqui, ó, nunca vai avisar que está finalizado e nunca vai avisar que deu erro. Vai ficar para sempre, ó. Vai ficar ali como pending, ó. Ok, como é que eu faço para isso aqui finalizar? Ó? Vamos imaginar que eu botei um monte de comando aqui, ó. Vamos até botar aqui, ó. For i igual a 0, enquanto i é menor que... Vamos botar aqui 1 milhão. Eu acho que vai travar meu browser. Vamos botar uma coisa menorzinha aqui. I menor que 10 mil. Pronto. Essa função não faz nada a não ser ficar moendo. Ela vem aqui, moe, e depois ela chama resolve, para dizer, ó, tô pronto. Relembrando que a função vai ficar como resolve. Olha lá, ó. Ela foi muito rápida, deixa eu botar um pouquinho mais. Ver se demora. Ah, não vai demorar. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer uma função, um negócio mais pesado aqui. math.sqrt. Quero a raiz quadrada do i. Agora sim. Jesus Cristo. O negócio é muito rápido. Aí, agora tá pensando. Ufa! Finalmente!
Porque ele vai ficar travado para sempre, né? Mas a ideia é o seguinte. Aqui o meu mouse tá travado, mas a ideia é o seguinte, ó. Quando eu executar isso aqui, ó, aqui ele vai demorar um tempinho para executar, ó. Então, a minha função que está aqui no promise vai receber o P, que é o promise, e vai imprimir aquele promise na tela, que é aquele pending. Não vai aparecer aqui porque isso aqui é muito violento, vai ficar travado, mas a ideia é aquilo que eu tinha mostrado antes. Ele vai ficar com o pending. Assim que esse loop demoradíssimo terminar, eu vou chamar a função resolve. Essa função resolve diz, olha, a promise terminou. Qualquer pessoa que tiver a promise na mão, dá o valor para ela. Então, esse valor que eu passo aqui, ó, como parâmetro da resolve, é o valor que todos os objetos que tem aquela promise vão virar. Então, nesse meu caso aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui leva, sei lá, 1 hora para executar e quando terminar eu quero retornar o valor 20. Então, quer dizer que todo mundo que tinha aquela promise na mão, que era o P aqui, ó, quando o P iniciou e eu chamei esse comando aqui, ó, que esse P virou uma promise. Eu vim para cá, ficou executando aqui por um tempão, e a promise ficou pendente. Então aqui está como pendente. Assim que a promise finalizar, que eu terminei essa operação e eu chamar o resolve e passar um valor, quer dizer que todo mundo que era aquela promise vai virar aquele valor ali 20. Ó. Se eu salvar isso aqui agora e mostrar ali, ó, ele fica pensando, está como pendente, e depois ela finaliza e dentro dela diz, ó, está finalizado, que é o status fulfill, e eu tenho o valor dela que é 20. Ó. P, por exemplo, P é igual a new promise, quando alguém colocou ali, ó. P é igual a new promise. E aqui tu é obrigado a passar uma função, que é a função demorada. Função da coisa que tu vai fazer. E aqui tu é obrigado a receber 2 parâmetros. Eu posso chamar de, sei lá, A e B. Posso chamar de deu bom e deu ruim. E daí aqui eu vou fazer as minhas coisas, ó. Aqui eu só fiz uma função que retorna aquela promise. Só para explicar para vocês, acho que eu exatamente fiz a coisa mais complicada do mundo. Vamos vir aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Talvez seja mais fácil, ó. P vai receber uma nova promise. É muito mais maravilhoso ter uma função, né? O que é essa promise? É uma promessa que alguma coisa vai terminar. Qual coisa? Essa coisa que está aqui, ó. Essa função vai terminar em algum momento. Quando? Quando essa função executar o que ela tem que executar, fazer as suas coisinhas de função, e ela chamar lá dentro, deu bom, ou ela chamar deu ruim. Quando ela chamar tanto deu bom quanto deu ruim, eu posso passar um parâmetro aqui. Ó. Se eu passar deu bom 20, por exemplo, ou 50, ou 30, ou 40, ou qualquer coisa, quer dizer que todo mundo que tem aquela promise na mão consegue ver aquele valor. Aqui só tem um detalhe. Ó. Como essa função que está dentro da promise, ela pode levar um valor arbitrário de tempo, sei lá, pode levar 30 segundos, 90 segundos, justamente a gente está usando uma promise porque a gente não sabe quanto tempo ela demora, eu não posso ficar aqui esperando, tipo, como é que eu sei que esse P tá pronto ou não? Porque isso aqui é instantâneo. Chamo isso aqui e eu continuo. P tem a promise, vem pra cá, imprime. Como é que eu sei que tá pendente? Como é que eu espero alguma coisa? Aí aqui eu faço uma coisa que é usar um then. Eu uso o objeto da promise, que no meu caso é o P, faço ponto e aqui eu tenho um then. Estão vendo ali, ó? O then é uma função que recebe como parâmetro uma callback. E essa callback recebe o valor que foi retornado pela função deu bom, ou pela função resolve. É como se eu estivesse fazendo uso de callbacks, só que em vez de eu ficar passando um monte de callback aqui, ó, eu agora coloco os elementos no meu objeto, e daí eu posso lá no meu objeto dizer, olha, quando estiver pronto, faz isso aqui. Vocês devem estar imaginando, tá, a gente só trocou 6 por meia dúzia. Sim. O detalhe é o seguinte, ó. A vantagem principal é a seguinte, ó. No exemplo que eu tinha feito antes, que era isso aqui, ó. Não era assim, ó. O exemplo que eu tinha feito antes, que era aqui, ó. Var p é igual àquele comando de até 2 horas, lembra, ó? Que eu tinha feito isso aqui, ó. Então, o p recebe o comando dele 2 horas, o comando de 2 horas retorna uma promise, então ele retorna uma promessa de que alguma coisa vai ficar pronta. Essa alguma coisa que vai ficar pronta é isso aqui. E vai fazer um monte de coisa. Vou tirar aqui, ó. E esse monte de coisa, quando estiver pronto, vai chamar o resolve e vai passar o resultado. O resultado vai ser possível de ser acessado aqui no P. Como é que eu faço? Com aquele then que eu botei ali. Eu faço P, then, e aqui eu posso receber o valor. Se vocês quiserem só fazer com aquela notação de arrow, fica um pouquinho mais claro. Fica assim, ó. Assim, ó. Assim fica um pouquinho menos poluído, ó. Então, P, que é a promise. Então, quando estiver pronto,
coloco aqui nesse elemento o valor e aqui eu faço soli.log promise finalizado com o valor, e daí vamos botar o valor do valor. Se eu fizer isso aqui, ó, nesse caso aqui, como essa promise não leva nada, né, ela é quase instantânea também, o fluxo venho aqui, chamo o comando leva até 2 horas, venho para cá, ele retorna uma promise, então, instantaneamente ele vai voltar para cá, o P vai ter a promise, e aqui eu digo, quando a promise estiver pronta, me passa o valor daquele pronto que eu vou imprimir, promise finalizada com sucesso e o valor. E essa é a função que a promise vai ficar esperando. Nesse caso é uma função que não faz nada, ela simplesmente não faz nada, mas ela poderia levar 2 horas, e quando ela levou 2 horas e está pronta, eu chamo o resolve para dizer que deu certo. E nesse caso eu passo o valor 20, que é o valor que vai estar disponível aqui, ó. Se vocês olharem ali, ó, eu mandei imprimir o P, que é a promise, ó. Tá lá, ó, promise, e o status dela tá como fulfilled, quer dizer que ela foi finalizada. E aqui é o código que foi chamado quando aquela coisa foi finalizada, que é o de baixo aqui, ó. Agora que vem a vantagem principal, aquilo que eu falei antes pra vocês. E se eu quisesse, em vez de usar o then aqui, ó, eu quisesse ficar por acaso esperando isso aqui, ó. Eu não quero fazer isso aqui, ó. Eu quero ficar esperando aqui, ó. Daí sim, vocês podem vir aqui e botar a palavrinha await aqui, ó. Await em inglês quer dizer espere, esperar. Se eu colocar só assim, ó, await, ele vai reclamar pra mim dizendo, olha, await é só válido num contexto de uma função async. Então nesse meu caso aqui, ó, eu teria que fazer tudo isso aqui dentro de uma função async. Ah, isso que eu acho maravilhoso o JavaScript, né, cara? Olha só como é fácil de ensinar pra vocês. Talvez eu nem devesse estar ensinando isso pra vocês, né? Para mim poder usar await, eu tenho que estar dentro de uma função que o tipo é async. Vou chamar de main aqui, ó. Então lá é a minha função main, ó. Então a minha função main, ela é do tipo async. Ou seja, dentro dela eu posso usar await. E aqui embaixo eu vou chamar ela, ó, main. Pronto. Tá feliz, JavaScript? Agora tá legal? Chamei a função main. O JavaScript vai iniciar, vai declarar toda a função main e vai chamar a função main. Então eu vou vir pra cá. Como essa função main ela é do tipo async, quer dizer que aqui dentro agora sim eu posso fazer await. Agora vocês olhem ali embaixo, ó, tem o valor 20, estão vendo? Ó? Agora sim, ó, eu fiz um comando. Essa é a vantagem principal de usar promises. Eu fiz um comando que pode levar até 2 horas. Ó. E esse comando vai vir aqui e ele retorna uma promise. Essa promise espera uma função. Essa função pode executar e levar, sei lá, 2 horas, 5 horas, o que for. Quando ela ficar finalizada, ela chama resolve. Se ela der pau, ela chama reject. A graça é que quem chama uma função que retorna uma promise, a pessoa pode esperar a promise, como eu falei, assim, ó. Tipo, me dá a promise e assim que estiver pronto eu vou ver ela. Então assim que estiver pronto, me avisa. Aqui, ó. Value, o valor, se vocês quiserem. Assim que ela estiver pronta, me dá ela que eu vou fazer alguma coisa aqui, ó. Fazer isso aqui é o equivalente a fazer assim, ó. Then function recebe como parâmetro o valor. É a mesma coisa. Ou, se eu não quiser pegar a promise instantaneamente e ficar esperando para quando ela estiver pronta e fazer alguma coisa, eu posso simplesmente esperar aqui, ó. Não, eu não tenho problema, eu vou esperar, ó. Então, isso aqui eu faço com que, como esse comando tem uma promise, ele fica esperando naquela promise até que aquela função esteja finalizada. Então essa função que pode levar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 9 horas, eu não preciso mais colocar uma callback aqui, ó. Mas isso vai fazer com que meu programa fique paradinho aqui, ó. Então no final é fazer o ciclo completo, aquilo que eu falei, para ter uma função que leva até 2 horas ou 20 horas e eu ficar parado nela aqui e ela ser assíncrona. Síncrona, quer dizer, que a gente espera. A ideia da promise é justamente vocês não lidarem com callbacks. Pelo menos não lidarem com callbacks de forma aparente. Eu vou chamar uma função que pode levar algum tempo. Beleza. Essa função, em vez de ter um callback, como está aqui, ó, como eu tinha colocado, ó, eu tenho que receber uma callback aqui, ó, que eu vou fazer o que eu tiver que fazer aqui, blá blá blá, blá blá blá, e daí eu vou chamar aquela callback lá, ó, quando estiver pronto. Ó. Então, em vez de eu ter que gerenciar tudo isso aqui, é justamente a ideia da promise. Eu pego minha função, que pode levar muito tempo, e retorno uma promise dela. Essa promise recebe a função que vai executar a minha tarefa. E essa minha função vai receber 2 parâmetros,
que a promise vai me dar. O primeiro parâmetro, independente do nome que eu coloque aqui, pode ser abobrinha e o Antunes Toninho. Então a minha promise vai passar para mim um parâmetro. Independente do que eu colocar aqui, se vai ser A ou B ou blá blá blá, qualquer coisa. No primeiro parâmetro a promise vai me dar a função que eu tenho que chamar quando isso terminar e a função que eu tenho que chamar quando deu pau. Geralmente, para que o código fique mais fácil, as pessoas colocam resolve aqui e reject. Justamente porque quando a função estiver executando aqui, está pronto, eu chamo aquela função que está lá, ó, resolve, e passo para ela o valor que eu quero que quem está esperando aquela promise receba. A pessoa pode estar esperando a promise assim, no await, então ela está travada aqui esperando assim que a promise finalizar, o valor que foi colocado ali vai ser colocado aqui. Ou a pessoa vai estar esperando a promise assim. Ela pegou a promise e já setou a hora. Quando a promise ficar pronta, assim que ficar pronta, eu vou executar esse comando. E daí a gente já segue para debaixo, segue para debaixo, segue para debaixo. Maravilhoso essa explicação espetacular sobre promises. Eu acho que com a aula de hoje vocês devem ter desaprendido mais ou menos as últimas 5 aulas. Salva de palmas para esse professor maravilhoso. Salva de palmas fraquinha, xoxinha. O que o perguntou? Isso seria usado em que tipo de situação? Requisições feitas pelo servidor? Sim. Quando está consumindo dados de uma API, por exemplo. Tu vai chamar alguma coisa de uma API e tu por alguma razão, tu precisa esperar ela lá. Então tu pode colocar aqui, ó, busca dados de uma API e põe um await aqui se tu quiser esperar. Se tu não quiser esperar, né, tu pode fazer assim, ó, e daí teu comando fica assíncrono. Quer dizer, ó, entrou aqui, beleza, eu tenho no P o retorno daquela função. Posso fazer todas as coisas do meu software, o que vai deixar a interface mais responsiva, né, porque aquela função que está buscando os dados tem uma promise no P. E aqui eu disse, ó, quando o P ficar pronto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Enquanto isso, eu vou atualizar a tela, fazer animações, eu vou mexer não sei o que, fazer 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 não sei o que. Um exemplo é que quando vocês têm código que tudo depende de callbacks, literalmente todas as ações elas podem levar um número que tu pode demorar muito e tu quer esperar um para depois o outro, aí sim usar o wait é uma maravilha. Imagine se todos os comandos fossem. Se eu tivesse assim, ó, comando, vamos imaginar aqui o comando 1, o comando 2, o comando 3. Vamos imaginar que todos esses comandos demorem muito. E eles só me dão callback para mim esperar ele. Eu sempre teria que fazer assim, ó. Eu vou executar o primeiro comando e vou botar uma callback aqui, ó. Que é, quando esse comando finalizar, chama essa função aqui, ó. Essa função vai chamar o comando 2, né? Porque quando esse primeiro terminar, chama essa função, vem pra cá. Chama o comando 2. O comando 2, quando finalizar, eu chamo o comando 3. O comando 3, quando finalizar, eu chamo o comando 4. Olha que maravilhoso isso aqui. Olha que código maravilhoso. Olha que visão do Éden aqui, ó. Eu aposto que as pessoas que morrem, a primeira coisa que elas encontram lá quando elas chegam no inferno é isso aqui, ó. Tipo, vai depurar isso aqui, vai fazer, arruma isso aqui. O que eu faço quando esse código tem await e promises? Em vez de chamar o primeiro comando e lá dentro, quando está pronto, ele chama essa callback, que chama o segundo comando, que chama o outro, eu faço assim. Chamou o primeiro comando, beleza. Eu vou esperar ele, quando ele ficar pronto, passa pro próximo. Aí chega pro segundo, que é aqui, ó, comando 2. Beleza, vou ficar esperando. E aqui, vou ficar esperando. Essa é a diferença entre eles dois, ó. Aqui, ó, tem callbacks acontecendo por debaixo dos panos. Vocês viram aqui, ó. Tem uma callback lá dentro para quem está executando. Mas quem chamou aquela função pode escolher esperar por ela. Então tá aqui, ó. Eu chamei a primeira função e disse, ó, eu espero. Pode demorar 2 dias, eu espero. Quando terminar essa função, eu passo para a próxima. Ela pode demorar 2 dias, mas eu espero. Pode demorar 3 dias, mas eu espero. Então este código aqui, ó, é bem menos legível do que esse código aqui. Aí sim, agora tem uma utilidade. Se um dia vocês enxergarem vários contextos onde vocês têm que esperar as coisas e vocês não sabem quanto tempo vai esperar, vocês têm 2 saídas. Uma é usar callback e fazer isso aqui, ó. Uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. Então você tem que colocar uma callback que chama a próxima, que chama a próxima, que chama a próxima. Vocês vão encadeando um em cima do outro. Ou vocês podem transformar as coisas em promises e ficar esperando nelas assim. Pronto, chega do promise, não aguento mais.